eu estou fazendo essa apresentação, mas eu não estou tendo contato com o chat, então não consigo ler o que eventualmente for escrito durante a minha apresentação. Eu também não consigo ver as pessoas, só quando eu terminá-la que eu vou poder ver. Ainda bem que nós conseguimos passar a apresentação, porque até agora há pouco eu e o Lucas estávamos nos batendo aqui, mas graças a Deus deu tudo certo. Essa é uma breve reflexão sobre os problemas do Brasil. Antes de fazê-la, eu mandei para vocês um videozinho sobre a estrutura, um vídeo básico sobre a estrutura do Brasil, como funcionam as instituições públicas no Brasil, um excerto do livro do Luiz Felipe de Orleans Bragança sobre os problemas do Brasil, e agora eu gostaria de experiência, como disse o Fred, como advogado, como alguém que foi funcionário público, como alguém que foi vereador e deputado, de dizer por que o Brasil ainda não deu certo e o que nós deveríamos fazer para fazer com que o país dê certo. Evidentemente que eu não quero construir um paraíso na Terra, mas que a gente consegue fazer um país muito melhor para que a gente possa viver, e assim como as nossas famílias. Esse é uma apresentação que vai ter como linha do tempo tentar demonstrar por que nós chegamos em 2016 ao impeachment da ex-presidente Dilma e fazer uma reflexão sobre o que veio depois e principalmente sobre o que pode vir no futuro. São alguns slides, eu vou tentar atingir aquele tempo de 45 minutos, talvez passe um pouquinho do tempo, mas acho que nós vamos conseguir passar o recado nessa tentativa de uma pequena contribuição para fazer um país mais justo, mais livre e em que as pessoas queiram viver. Bom, eu começo a minha apresentação num momento muito importante da história do mundo, que foi o final do século XVIII, o início do século XIX, que marcou as chamadas revoluções liberais, quando surge o chamado Estado liberal, ou os estados de direito, então as monarquias constitucionais e as repúblicas. Um movimento no âmbito político refletiu um movimento maior no âmbito filosófico, que era o iluminismo, que colocava a razão no centro de todo o conhecimento e do centro de toda autoridade. Nesse período, houve, em linhas gerais, o reconhecimento de direitos fundamentais e a limitação do poder do Estado, garantindo-se liberdade para as pessoas e o direito delas serem representadas e de comandarem o próprio poder público. Junto com as revoluções liberais, que transformavam as pessoas de súditos num Estado absolutista a cidadãos, num Estado liberal, nós tivemos o reconhecimento de uma série de direitos que formam hoje a base de um Estado de direito. Em primeiro lugar, o direito ao voto, à participação e à fiscalização das atividades do Estado, um direito ao devido processo legal, com um processo conduzido principalmente por um órgão especializado no julgamento de litígios, o Poder Judiciário, em que fosse garantido amplo direito de defesa ao acusado e um dia na corte ao demandante, os direitos à liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, liberdade de crença e religião, que são direitos contra-majoritários, isso é bastante importante dizer, são direitos que valem, e independentemente do fato da pessoa ser maioria ou não, né? Não é preciso que a pessoa diga algo que seja agradável à maior parte das pessoas, por exemplo, para que ela tenha reconhecido o direito à liberdade de expressão. Da mesma forma, não é preciso que a pessoa seja fiel de uma religião com um amplo número de seguidores para que esse direito ao credo lhe seja reconhecido. A igualdade perante a lei é uma grande conquista do Estado liberal, tratar as pessoas da mesma maneira, todos são iguais perante a lei, e o poder público deve agir com impessoalidade, porque também está sujeito à lei, ou seja, não deve escolher vencedores ou vencidos que por nenhum outro critério subjetivo. O Estado liberal, que
tomou, digamos assim, de assalto boa parte do mundo, em especial do Ocidente. Também teve a sua repercussão no Brasil, mas aqui ainda, e essa é a proposta dessa apresentação, essa é uma das conclusões dessa apresentação, ainda não foi concretizado no Brasil em absoluto. Nós ainda, infelizmente, no meu ponto de vista, ainda não vivemos num Estado moderno, moderno no sentido de Estado liberal, com todas as características e qualidades que eu acabei de mencionar para vocês. Nós temos muito a avançar em busca dessa modernização do Brasil. A nossa sociedade é marcada, o Fred acabou de dizer isso muito bem, por um patrimonialismo ou um personalismo que confunde as instituições públicas com as pessoas, desde a nosso descobrimento, passando por nossa independência até hoje. Nós somos um país ainda comandado por poucos, por oligarquias, e o Luiz Felipe de Orleans e Bragança fala muito bem sobre isso no livro que serve como um dos sustentáculos dessa apresentação. Esse personalismo, ele não existe só no poder executivo, no poder legislativo, ele também está no poder judiciário e em outros órgãos que eu mencionei para vocês no vídeo que gravei, como, por exemplo, Ministério Público, Tribunais de Contas. Ainda temos muito forte essa característica no poder público do Brasil, de, ao contrário do que prega o princípio da impessoalidade, nós somos conduzidos pelo princípio da pessoalidade e tratamos a coisa pública como coisa privada. E aí vem retribuições favoráveis a aliados, vinganças contra inimigos e muito populismo. Nós temos ainda uma sociedade patriarcal, né? A sociedade em que vigora ditados como "você sabe com quem você está falando", né? Como se alguma autoridade pública fosse, de alguma maneira, o chefe de uma família e tratasse a coisa pública como se fosse sua. A nossa população também não escapa desse problema cultural que nós temos. Ainda é muito comum encontrarmos brasileiros que praticam o famoso jeitinho brasileiro, que é o princípio de que se deve levar vantagem em tudo, mesmo sabendo-se que aquilo que é praticado é ilegal, como essas pequenas corrupções mencionadas nesse banner. O nosso Estado, ainda, especialmente o Estado Central, é muito inchado, há uma grande concentração de competências na União, a Constituição Federal que distribui as competências para os entes federativos no Brasil, e a nossa Constituição ela é extremamente concentradora de competências na União, que fica com a maior parte das competências legislativas ou materiais e também fica com a maior parte da arrecadação. Temos muito claramente na nossa sociedade uma ausência do princípio da subsidiariedade, que é um princípio bastante importante para quem estuda o poder público, que indica que os problemas devem ser resolvidos por quem esteja mais próximo deles. Isso é um princípio para a resolução de problemas numa comunidade, a não ser subsidiariamente por quem não esteja mais próximo deles, mas tenha melhores condições de fazê-lo. Esse princípio fundamenta a descentralização de poderes e a responsabilidade das pessoas pelos seus atos. Mas no Brasil nós temos uma pirâmide invertida, como está demonstrado ali nesse desenho do lado esquerdo da tela. O Brasil, o poder público é concebido como se o governo, e especialmente o governo central, o governo da União, fosse responsável por resolver todos os problemas, ou pelo menos a maior parte deles, do país. Mesmo aqueles problemas que poderiam ser resolvidos com uma atuação particular, ou da família, ou de uma associação de bairro, ou de um clube de serviço, ou de um município, de um estado, e assim por diante. Eu coloquei do lado direito ali a foto de um muro derrubado. Imaginem que isso é um muro de uma escola, só para lembrar o episódio que me marcou recentemente, como deputado estadual. A gente tem uma atuação muito grande nas escolas estaduais do Paraná, em especial Maringá e Curitiba,
E nos chamou muita atenção recentemente uma escola que a gente visitou e tinha uma cena muito parecida como essa, parte de um muro derrubado, e a gente perguntou para a diretora o que tinha acontecido. Ela mencionou que havia lá algumas semanas ou há meses um carro desgovernado, batido no muro, e o muro estava derrubado, e ela chegou a colocar um tapume, mas o muro estava aberto ali há semanas ou meses, e eu fiquei imaginando quantos pais de alunos, por exemplo, não poderiam ter, numa tarde de trabalho, num dia de trabalho, por conta própria, ou com o apoio de alguém, ou contratando alguém que tem a habilidade de fazer isso, reconstruir de forma fácil, de forma barata esse muro, mas ficam com o raciocínio de que não tem responsabilidade com aquilo, porque afinal de contas aquilo é responsabilidade de outra pessoa, é responsabilidade de um governo, de um Estado, e que ele não tem nada a ver com aquilo, ainda que seja o seu filho, ou os seus sobrinhos, os seus amigos de bairro que ali estudam. Então eu vejo isso, infelizmente, como um traço da característica, infelizmente, nacional, que também acaba sendo promovida por um poder público tão turbinado como nós temos no Brasil. Temos uma carga tributária elevadíssima, que, como vocês podem ver nesse gráfico, tem aumentado ao longo dos anos, ao longo das últimas décadas em especial, e uma baixíssima educação fiscal. O brasileiro, ao contrário do que acontece em outros países, Estados Unidos à frente, não sabe o que paga de tributo, até porque o nosso sistema tributário é basicamente um manicômio tributário, e há dezenas de tributos diferentes, com alíquotas diferentes, e a população não sabe exatamente quanto que acaba deixando para o Estado, seja ao fazer uma compra, seja ao receber um salário, seja ao transmitir uma herança. Isso permite, evidentemente, um grande descontrole, uma grande facilidade de quem administra o país de mexer com essa situação e não ter nenhum tipo de consequência. A nossa educação, infelizmente, é bastante insuficiente. Nos rankings internacionais de educação, o Brasil, lamentavelmente, ainda ocupa posições que nos colocam quase em últimos lugares dos rankings. Isso atrapalha muito para que a população possa mudar esse estado de coisa. E também, eu diria, um problema sério, que é a influência da esquerda na nossa comunidade. Pode não parecer, mas o Brasil tem tido uma grande influência da esquerda na nossa vida política e, portanto, econômica e cultural. E aí eu quero só fazer uma divisão entre direita e esquerda, só alertando para o fato de que essa é uma divisão pessoal, uma divisão minha, né? Toda a classificação de direita ou esquerda é algo pessoal e subjetivo, e dizer para vocês também que essa divisão é muito mais um espectro do que uma classificação estanque, né? Às vezes é difícil você encontrar exatamente uma pessoa que seja, por exemplo, esquerda revolucionária puro sangue ou direita conservadora puro sangue, né? Às vezes a pessoa tem elementos de uma parte do espectro e elementos de outra parte do espectro. Eu dividiria direita e esquerda do ponto de vista econômico, em primeiro lugar, e depois do ponto de vista moral, né? Do ponto de vista econômico, a diferença, no meu ponto de vista, entre direita e esquerda tem a ver com igualdade versus liberdade. O espectro parte de um lado de quem, pelo menos no discurso, busca a igualdade das pessoas, e de quem busca a liberdade para a atuação das pessoas. E ali, me valendo até de uma classificação que o próprio Luiz Felipe utiliza, que eu entendo que é correta, embora faça uma pequena modificação ali, eu separaria, do ponto de vista econômico, a esquerda e a direita da seguinte maneira: a esquerda revolucionária, aquela que prega a igualdade via revolução, controle de propriedade e Estado totalitário, passando para a esquerda, aquela que prega ênfase na igualdade pela via institucional, intervencionismo e um Estado paternalista que interfere e comanda a sociedade,
Para a direita, que tem a ênfase na liberdade, no livre mercado, na igualdade de todos, sim, mas perante a lei, não uma igualdade forçada, imposta de cima para baixo, e um Estado pequeno, e a direita libertária, que prega um livre mercado e um Estado mínimo. Muitas vezes a direita libertária prega Estado nenhum, né? São os anarcocapitalistas, como a gente diria. Né? A direita libertária reúne aquelas pessoas que são contra qualquer tipo de redistribuição de renda ou riqueza. O pessoal que, por exemplo, seria contra leis que estabelecem salário mínimo, regras trabalhistas em geral, ou previdência social obrigatória por violar, na visão deles, a liberdade do indivíduo. Mas eu acho também que é possível fazer uma divisão entre direita e esquerda do ponto de vista moral, e aí a gente fala mais sobre questões relacionadas ao corpo e à vida. E nessa divisão, eu separaria de um lado a esquerda, como aquela que reúne as pessoas que são favoráveis ao aborto, a liberação das drogas, que são contra o porte de arma e a favor da política identitária, nós vamos falar sobre política identitária mais para frente, das pessoas que são de direita e pregam restrição ao aborto, contra a liberação das drogas, são a favor do porte de arma e contra a política identitária, lembrando, como eu disse para vocês, que isso tudo é um espectro, não uma classificação estanque, portanto, é possível que nós tenhamos pessoas com mais características de direita, mas que não todas as características de direita e vice-versa. E aí, eu falaria também dos libertários, do ponto de vista moral, que eu, sinceramente, aí fica uma reflexão para a gente fazer, eu não sei dizer exatamente se são de esquerda ou de direita, porque o libertário, ele é uma pessoa que é contra qualquer tipo de paternalismo e contra qualquer tipo de legislação sobre a moral. São pessoas que, por exemplo, entendem que seria possível, inclusive, que alguém pudesse vender seus próprios órgãos, usar drogas, não usar capacete ou cinto de segurança, e também seriam pessoas que, no seu extremo, seriam contra leis sobre práticas sexuais, então defenderiam qualquer tipo de prática sexual, inclusive poligamia, prostituição ou qualquer tipo de atividade religiosa. O Fred pode até me ajudar depois, mas eu sinceramente não refleti muito profundamente sobre se um libertário, do ponto de vista moral, é alguém de esquerda ou de direita. Essa influência da esquerda no Brasil muito forte no âmbito econômico. Há quem diga que a esquerda é predominante no âmbito econômico brasileiro, é a tese, inclusive, do Luiz Felipe de Orleans Bragança. Eu não sei se ela seria predominante, mas que a influência dela é gigantesca, eu não tenho qualquer dúvida. Esse quadro, por exemplo, do livro do Luiz Felipe, demonstra como o Estado brasileiro, comandado por oligarquias, em sua história, tem sido extremamente interventor. Esse é um Estado grande, que assume grandes competências e, portanto, arrecada muito em tributos, sob o pretexto de ter que dirigir ou comandar a sociedade. Luiz Felipe, como é tataraneto do Dom Pedro II, ele deixou de fora ali o período do Império, mas, embora no período do Império ele tem razão em dizer que, apesar de sermos o Império, tínhamos, especialmente no período de Dom Pedro II, um Estado mais liberal, mas é claro que nós também tínhamos oligarquias ali comandando o país naquele momento. No âmbito econômico, nós temos nossa legislação garantindo uma série de direitos sociais, como justificativa para o Estado intervir no destino da população. Pode até, a princípio, soar como insensibilidade dizer isso. Como é que o Estado não vai garantir direitos sociais para as pessoas? Mas, no fundo, historicamente, essas declarações de direito têm servido muito como uma maneira do Estado justificar o seu tamanho, justificar a grande arrecadação de tributos, e acaba recolhendo uma fortuna de um lado para entregar migalhas de outro. Né? Isso certamente tem a ver com um discurso de que fazer isso é bom. E também uma má concepção da economia, que é muito fundamentada no ideário de esquerda, segundo a qual a economia seria um jogo de soma zero, ou seja, para alguém ganhar, alguém teria que perder, dando zero à conta final. E isso é uma das maiores falácias da economia, que a esquerda insiste em fazer e que muita gente insiste em seguir, e acaba, por conta disso, criminalizando ou demonizando quem produz e gera renda, porque, afinal de contas, nessa visão, isso levaria, de outro lado, a alguém
perder renda, o que a ciência econômica já demonstrou que é uma grande falácia. A produção de riqueza, em regra, beneficia a coletividade toda. O número de estatais no Brasil é um dos maiores do mundo, talvez a gente perca só para países declaradamente socialistas. O Brasil tem 418 estatais, e no vídeo que eu gravei para vocês eu disse que as estatais são as empresas de economia mista e as empresas públicas, né? São aquelas empresas que o Estado, e quando eu falo Estado aí, a União, Estados e Municípios, cria para se valer num regime moderado, no regime de direito privado, com algumas moderações do regime de direito público, para atuar na economia, seja prestando serviço ou comercializando bens, né? E nós temos aí 418, por incrível que pareça, estatais no Brasil, quando no resto do mundo isso tudo é feito pela iniciativa privada, sem que necessariamente um prefeito, um governador ou um presidente tenha que nomear um diretor. Isso tem que ser feito por meio, as contratações têm que ser feitas por meio de um concurso público, que o determinado partido político tem que indicar o subdiretor do diretor e assim por diante. Um ralo quase sempre de corrupção e ineficiência, né? E também isso gera grandes burocracias e grandes corporações defendendo os próprios interesses. Quem nunca ouviu que o petróleo é nosso, por exemplo, em relação a Petrobras, uma sociedade de economia mista, ou que a Copel é nossa, também uma sociedade de economia mista aqui no Paraná. Normalmente, peço a vocês que percebam quem acaba comandando essas bandeiras, normalmente são os sindicatos dos servidores que, ao ingressarem nessas empresas, acabam tendo um regime jurídico muito mais favorável que teriam na iniciativa privada, em especial pela dificuldade de demissão, e acabam, por conta disso, valendo-se de slogans sempre quando se tenta falar em privatizar uma das duas empresas, apesar de o paranaense e o brasileiro pagarem, por exemplo, uma conta de luz ou uma gasolina das mais caras do mundo. A influência da esquerda é muito grande no Brasil também, no âmbito cultural, né? Esse sujeito aqui que vocês estão vendo, Karl Marx, todo mundo conhece, o pai do comunismo, né, Karl Marx, e ele tem tido, ou melhor, teve, e ainda tem, desculpa, uma influência gigantesca na ideologia esquerdista. E eu gostaria de fazer um pequeno parênteses para falar de algumas pessoas ou de alguns movimentos influenciados por Karl Marx, que hoje, por sua vez, influenciam muito a cultura brasileira. Eu sei que o Fred é um grande estudioso disso. Fred, me perdoa se eu fizer alguma afirmação incorreta, depois você pode me corrigir, mas acho importante a gente trazer esses aspectos, né? Vou falar de um italiano chamado Antonio Gramsci, que passou boa parte da vida preso, era um líder do Partido Comunista Italiano, escreveu bastante em vida, mas a sua influência é póstuma, principalmente. Nenhum livro dele foi publicado em vida, foi publicado depois que ele faleceu na Itália, e Gramsci constatou que, ao contrário do que se previa, a população pobre não se rebelou contra as elites, e na visão dele isso acontecia porque os valores da população mais pobre das elites eram compartilhados. Acabava que a classe dominante influenciava muito a classe trabalhadora, e na visão dele isso só seria mudado quando houvesse uma mudança da hegemonia cultural, quando houvesse a criação de um novo consenso na sociedade a partir da penetração de ideias na família, na educação, na religião e na imprensa. E para isso, para organizar uma nova cultura, era preciso desorganizar a cultura anterior. Gramsci pregava uma guerra de posição, essa guerra feita silenciosamente, a partir muitas vezes dos sentimentos das pessoas, em que pessoas comuns, chamadas por ele de intelectuais orgânicos, pessoas que tinham a sua posição em determinado modo de produção, acabavam transmitindo a sua filosofia para outros, ainda que de forma não refletida. Então, aí eu cito até um trecho do Flávio Gordon, que, para Gramsci, essa mudança de consensos, essa criação da hegemonia comunista no âmbito cultural,
poderia envolver pessoas, por exemplo, como um ator, um cineasta, um publicitário, um jornalista, um comediante, um roqueiro, um rapper, e aí por diante, que ao reproduzir o ideário comunista, embora mesmo de forma não refletida, acabariam servindo como intelectuais orgânicos, buscando-se a formação de um novo consenso cultural, e aí sim a superação do regime capitalista para o regime comunista, modo de produção, melhor dizendo. A influência de Gramsci é tão grande na esquerda mundial e na brasileira que na década de 90, um terço das dissertações ou teses, pelo menos no campo acadêmico das ciências humanas, citavam de alguma maneira Antônio Gramsci. E tenho a certeza dos senhores que a esquerda brasileira sabe muito bem quem é Antônio Gramsci e utiliza a estratégia de Antônio Gramsci de criação de consensos, de guerra de posições para atingir a hegemonia cultural no meio brasileiro. Outro movimento muito importante do âmbito esquerdista que é preciso ser mencionado é a chamada Escola de Frankfurt. É um grupo de pesquisadores ligados ao Instituto para a Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, que lançou a chamada teoria crítica, né? Baseado principalmente em autores como Marx, Nietzsche e Freud. Esse grupo desses, que aparentemente são simpáticos senhores, acabou criando uma das mais fortes correntes do ideário esquerdista que influenciou a cultura no mundo todo, né? São algumas gerações, tá? Eles todos não trabalharam ao mesmo tempo. Habermas, por exemplo, vocês veem ali, é um filósofo de tempos mais recentes, mas principalmente Marcuse, Walter Benjamin, Theodor Adorno e Max Horkheimer foram ali os iniciantes dessa escola de Frankfurt, os principais defensores da chamada teoria crítica, que entendia que a teoria tradicional ela era muito contemplativa, né? Ela acabava por apenas tentar compreender e explicar o mundo, mas que era preciso fazer mais, era preciso criticar o que se tinha para tentar emancipar o cidadão, né? E para fazer isso, você deve submeter os postulados básicos de uma ciência ou da verdade à crítica. Isso leva ao que se chamou, isso acabou sendo conhecido como marxismo cultural, ou seja, assim como, de alguma maneira, assim como Antônio Gramsci fazia, busca-se utilizar a cultura como a atuação para a conquista de objetivos que anteriormente deveriam ser alcançados, ou pelo menos se imaginava seriam alcançados no âmbito da economia. A escola de Frankfurt, inclusive com passagem pelos Estados Unidos, durante o nazismo, ela é acompanhada por fortes críticas ao Ocidente, embora também seja acompanhada por um silêncio constrangedor em relação aos abusos do comunismo, embora estivesse em plena produção no auge da União Soviética. Os membros da escola de Frankfurt, eles ficaram chocados com aquilo que eles chamavam de indústria cultural na sua passagem pelos Estados Unidos, que é a maneira como eles viam a cultura americana, né? O American Way of Life. Na visão deles, a cultura, a produção de filmes, de jornais, de revistas, de gibi, mesmo a maneira dos americanos se vestir, se comportarem, de fazerem churrasco, de assistirem jogos de beisebol, era uma indústria, assim como se produziam produtos, produzia-se uma cultura, e aquilo, na visão deles, fazia dos americanos um ser passivo, que se encontrava a felicidade ali, e de acordo com eles, numa visão materialista, acabava se conformando com o status quo. A escola de Frankfurt também tinha, como diz ali o manifesto de 37, do Horkheimer, um grande ceticismo em relação ao atingimento da verdade como algo possível universal. Eles entendiam que não era possível alcançar verdades objetivas ou universais, que isso tudo era dependente de outras circunstâncias. Uma terceira corrente que eu diria, depois de Gramsci e a escola de Frankfurt, é o pós-modernismo, representado especialmente por o Jacques Derrida,
não se tinha exatamente uma escola pós-moderna, na verdade é um conjunto de autores com características pós-moderna, e Derrida foi certamente o principal deles, o autor principal do chamado desconstrutivismo, que buscava desconstruir as grandes narrativas da modernidade. Se a modernidade era marcada pela objetividade, pela certeza, pela previsibilidade, pela ciência, pela razão, pela possibilidade de se entender algo como certo ou errado, o pós-modernismo vem dizer que tudo isso são só relações construídas, são conceitos construídos a partir da linguagem e de relações de poder. Portanto, são toda a verdade, por exemplo, é dependente do contexto histórico-cultural em que ela é produzida. O pós-modernismo ele tem menos esse aspecto marxista que tinha a escola de Frankfurt, mas ele também tem, como a escola de Frankfurt, um grande foco na questionabilidade da possibilidade das certezas. E qual é a consequência desse caldo todo de cultura na esquerda mundial, na esquerda no mundo e especialmente no Brasil? Isso gera um grande ativismo nas instituições, né? Conscientemente ou inconscientemente, se busca a desorganização da cultura para que se crie uma cultura nova. Isso acontece especialmente na imprensa, nos sindicatos, nas universidades. E aí, Fred, você vai falar sobre juristocracia. Eu me pergunto, inclusive, se a juristocracia não teria também um fundamento ali na teoria gramsciana de guerra de posição, de construção de novas hegemonias, porque, afinal de contas, os juízes são aquelas pessoas que foram formadas nos bancos das universidades por professores das universidades que acreditam e leram Antônio Gramsci, entendem que não cabe, por exemplo, a um juiz apenas aplicar a lei, como era do papel dele no Estado liberal, mas, muito mais do que isso, superar a legislação, porque, afinal de contas, a legislação também seria uma dessas superestruturas da classe dominante, isso deveria ser mudado. Ativismo que a gente encontra também nas igrejas e também nas empresas. Hoje a gente vê muitas empresas, especialmente no Brasil, engajadas em fazer política, em soltar notas de manifesto, em demitir pessoas, em cancelar patrocínios, enfim. Né? A teoria crítica racial, que hoje é um assunto muito forte nos Estados Unidos, é uma filha clara da teoria crítica lá da Escola de Frankfurt. Basicamente, essa teoria crítica racial defende que os Estados Unidos, isso a gente pode estender para o mundo todo, porque ela está sendo aplicada no mundo todo, então eu diria o Ocidente, é fundamentalmente um local racista, e todas as instituições seriam voltadas a manter uma suposta supremacia branca, né? E para derrubar isso, seria necessário reeducar a população para que haja a mudança. Então, há muitos, por exemplo, treinamentos de diversidade hoje em escolas, empresas, em governo americano, isso certamente vai chegar no Brasil, em que as pessoas fazem semicírculos, choram com o lencinho na mão, dizendo como elas têm privilégio branco, pedem desculpa por ser homem, por exemplo, como fez o Fiuk em rede nacional no Big Brother. Isso tudo não é de uma hora para outra, gente, isso acontece já há décadas, e isso tudo é resultado de uma filosofia que tem muitos anos no mundo, né? Surgem nesse caldo esquerdista os famosos social justice warriors, né? Os guerreiros de justiça social, que estão sempre sentindo-se agredidos em relação a qualquer tipo de coisa, e surge também a política identitária, aquela que divide as pessoas a partir de categorias que elas não podem escolher, em especial sexo, cor, origem, orientação sexual. Muitas vezes a pessoa nem entende porque ela é feminista ou porque ela está se revoltando contra determinada política, mas, como Gramsci já sabia, ela funciona como um intelectual orgânico, funciona como alguém que está buscando desorganizar a cultura para, de alguma maneira, reorganizar algo que vem ali na frente. Como diz o Jordan Peterson, facilita muito o trabalho do reengenheiro social ter uma matéria que está toda desorganizada, porque assim ele pode moldá-la da maneira como ele quer, e nós estamos vivendo isso no mundo, né? Essa política identitária, isso também é um grande assunto em estudo nos Estados Unidos, ela divide as pessoas, né, porque simplesmente elas não têm como escolher o fato dela ser branca ou negra, se ela é gay ou não gay, se ela é nordestina ou não,
significa que ela é opressora ou oprimida. Isso naturalmente separa as pessoas em dois grupos, joga um contra o outro, e aí nós temos ressentimento, cultura do cancelamento, cerceamento do direito à liberdade de expressão, e surgem movimentos, por exemplo, como o Black Lives Matter, que no fundo é um movimento marxista atuando sobre o ponto, sobre um revestimento racial. Relativização da verdade, relativização como regra, né? Se discute o que é verdade, se discute o mérito, se discute a propriedade, se discute a vida. Há uma grande tendência a se descambar para o ceticismo, para a incredulidade, para o cinismo. Bom, se a verdade é contingente, se a verdade é histórica, se o conhecimento não é objetivo, se a razão é questionável, você pode sustentar qualquer coisa, e aí nós chegamos a um grande niilismo. Há uma crítica famosa à Escola de Frankfurt, um livro escrito por um historiador que chamava a Escola de Frankfurt, por exemplo, de o grande hotel abismo. Dizia que eram filósofos muito bem vestidos, muito bem alimentados, que estavam bem instalados num hotel à beira de um abismo, porque ficavam discutindo sobre tudo, se criticava tudo e não se chegava a conclusão alguma, a não ser a existência de um abismo profundo que não levava nada a lugar nenhum. Há hoje em dia cada vez mais um choque que não deveria existir entre o que é natural e o que é cultural, como se a cultura pudesse de alguma maneira suprir a realidade. É como se o sentimento fosse mais importante do que a realidade objetiva. Menciono, por exemplo, essa manchete: Neomulheres mostra que o sexo não é decidido no nascimento. É uma reportagem ali de 2012 que falava sobre pessoas transexuais e chamava elas de neomulheres, ou seja, elas não eram homens, eram mulheres, ou seja, e que o sexo, de acordo com a manchete, não era decidido no nascimento, mas é algo construído. E a partir disso, a gente consegue entender, por exemplo, a pregação a favor do uso do pronome neutro, da ideologia de gênero, a chamada ideologia de gênero, cada vez mais presente na sociedade, porque isso está acontecendo. A esquerda também é muito boa na formação do chamado espiral do silêncio. É um termo, eu não sei se alguém antes do Olavo de Carvalho utilizou, mas ele foi muito difundido no Brasil pelo Olavo de Carvalho. Espiral do silêncio é quando alguém que busca se revoltar contra esse estado de coisas, ele apanha de todos os lados, que é como se ele acabasse entrando numa espiral do silêncio em que, para que ele possa continuar tranquilo, para que ele não se incomode, para que muitas vezes ele não perca uma bolsa de estudos, não perca um emprego, não perca a amizade do grupo, ele fica quieto, ele se cala. E a esquerda é muito boa ao fazer isso, especialmente no ambiente cultural. A tempestade perfeita desse problema todo envolvendo o Brasil, mais essa influência grande que a esquerda passou a exercer no país, abriu, no meu ponto de vista, os caminhos para o impeachment da Dilma lá em 2016, porque nós tínhamos um país mais corrupto do mundo, um país em que o Estado é o agente central, que causa grande dependência para as pessoas, um país em que a economia é muito menos vibrante do que deveria, um país que tem instituições nababescas, que não prestam contas à população e são pouco comprometidas, e aí vale uma homenagem especial ao Tribunal de Contas, onde eu trabalhei, que tem servidores muito bons, muito sérios, muito comprometidos, muito competentes, mas que acabam funcionando, que acabam trabalhando com uma eficácia muito menor do que poderiam, em virtude do comando do Tribunal de Contas, que é um comando político. Isso não acontece só no Paraná, acontece no Brasil todo. Vocês devem se lembrar do Tribunal de Contas que nós falamos no nosso vídeo antes da aula. O Brasil, naquele momento, ainda hoje, tem eleições caríssimas, que são decididas em regra pelo poder econômico. É muito difícil para quem faz uma campanha alternativa se eleger no Brasil, especialmente nas eleições estaduais e federais, né? Isso chegou ao ápice ali durante a época do PT no poder. Hoje nós temos a vedação da doação de pessoas jurídicas, mas no lugar nós colocamos o fundo partidário, o que não muda isso, até pode piorar, porque o fundo partidário é controlado pelos dirigentes dos partidos, que são as pessoas que já chegaram ali, muitas vezes, com campanhas caríssimas, e vão utilizar-se de mais dinheiro agora, dinheiro público,
para se reeleger ad eterno no país. Temos também um dos países mais violentos do mundo, isso infelizmente foi banalizado no Brasil, a gente acabou achando comum ter uma cidade, por exemplo, como Curitiba, com diversos homicídios no final de semana, um país com dezenas de milhares de homicídios no ano, como se estivéssemos numa guerra sangrenta. Aliás, nem numa guerra sangrenta, acho que não morreu numa guerra, por exemplo, no Afeganistão, no Iraque, como se morre todo ano no Brasil. A população acabou admitindo isso como algo normal, anestesiando-se, e nesse curso nós vamos ter, e eu peço que vocês não percam, a palestra do Diego Pesce, que é um promotor do Rio Grande do Sul, que vai falar como esse fenômeno surgiu no Brasil. Ele tem um livro que hoje é um dos livros mais lidos e comentados nesse assunto, em que ele denuncia essa chamada tolerância brasileira com a violência. O livro é chamado Bandidolatria e Democídio. Ele vai ter uma apresentação muito especial no nosso curso. O marasmo econômico-social no Brasil naquela época, eu me lembro dessa pesquisa, até a minha equipe brincava comigo que eu sempre repetia essa pesquisa, mas me chamou muita atenção. Se não me engano, é de 2019, 62% dos jovens do Brasil queriam ir embora do país. Era o grande sonho do brasileiro, e quando o sonho da sua juventude é ir embora do Brasil, você pode imaginar que tipo de país nós estamos construindo. Uma grande crise moral, privilégios injustificados, corrupção institucionalizada, absoluta discrepância entre anseios dos representados e ações dos representantes, e naquele momento, a internet já chegava, digamos assim, na sua fase de ouro, uma fase que eu acho que nós estamos vivendo até hoje, em que foi democratizado o acesso à informação. Isso permitiu livre circulação de ideias, o encontro de pessoas que moravam em locais diferentes e sem internet não poderiam compartilhar experiências ou ideias, e principalmente se mobilizarem, novas gerações criadas num ambiente diferente que se revoltaram contra esse estado de coisas, especialmente diante de uma recessão econômica histórica, e ali na década de 2000, uma catarse intelectual inequívoca no Brasil, em que se começou a falar muito mais sobre política do que antes. Nós tivemos um período de ditadura militar no Brasil, e isso, queiram ou não, dificultou a discussão política no país, mas se houve coisas positivas nos últimos anos em termos políticos brasileiros, e de fato houve, uma delas essa espécie de catarse intelectual com a recuperação de autores liberais, por exemplo, como Mises, Hayek, Rothbard e Hope, e autores conservadores. E aí, apesar dos defeitos da polêmica, não dá para esquecer de Olavo de Carvalho, provavelmente um dos maiores brasileiros das últimas décadas, pela importância que teve no surgimento de um movimento conservador no país, e por muito tempo falou sozinho, apanhou demais, mas acabou criando uma legião de alunos e seguidores que podem até não ratificar todos os seus pensamentos, mas que certamente foram influenciados por Olavo de Carvalho. E aí nós temos os movimentos que levaram ao impeachment da Dilma. Bom, mas já passamos pela Dilma, passamos pelo Temer e chegamos a Bolsonaro, nesse que é o ponto mais polêmico dessa discussão, porque possivelmente nós temos bolsonaristas, não bolsonaristas aqui nesse curso, mas eu faço questão de dar a minha opinião sobre o assunto, lembrando sempre que essa é a minha opinião sobre esse assunto. Votei em Bolsonaro na última eleição, voto de novo se for ele contra o PT. Eu não sei se voto de novo nele no primeiro turno, mas se estiver contra a esquerda, naturalmente receberá meu voto. A eleição do presidente Bolsonaro cumpriu essa promessa de superar todo esse estado de coisas e alterou esse estado de coisas. Eu vejo alguns fatos positivos, Certamente houve combate à hegemonia cultural esquerdista, há inequivocamente uma alteração, uma movimentação da sociedade brasileira mais à direita no âmbito de vista cultural, e isso tem efeitos práticos importantes. Eu diria, por exemplo, o impedimento da reforma identitária de currículos escolares. Eu não sei se os senhores sabem, mas na semana passada, na semana retrasada, houve uma eleição para governador da Virgínia, nos Estados Unidos, e o grande tema da eleição para governador da Virgínia, nos Estados Unidos, foi os currículos escolares. Os democratas, que são a esquerda americana, levaram uma surra, porque tinham como proposta, ou política, melhor dizendo, política que governava o Estado, a adoção da política identitária nas escolas americanas. Os pais
os países se revoltaram contra isso e derrotaram os democratas. Essa é uma discussão que já existe no Brasil, vai aumentar no Brasil, podem ter certeza. Certamente no governo Bolsonaro houve uma defesa da propriedade privada, né? Isso era feito de forma muito tímida antigamente, numa história recente. No governo Bolsonaro isso é feito de forma mais enfática. Houve certamente combate à bandidolatria, né? Nós vimos nos últimos anos, por exemplo, a figura do policial ser mais enaltecida do que antes no Brasil e a figura do bandido ser mais depreciada, e eu acho que as coisas têm que ser assim mesmo. Há uma provável ausência de corrupção sistêmica no próprio governo. A essa altura, diante de tantas investigações e tantas denúncias, a gente saberia se haveria algum tipo de corrupção sistêmica no governo. Evidentemente que um governo tão grande deve ter pessoas corruptas, mas não dá para dizer que isso é sistêmico, como foi no âmbito do governo do PT. E houve um grande aumento no número das concessões da infraestrutura no Brasil. Mas eu também vejo alguns fatos negativos. Acho que nós temos tido muitas oportunidades perdidas, especialmente a ausência de reformas econômicas e estruturais necessárias no nosso Brasil. Eu falo da reforma administrativa que não aconteceu, falo da reforma tributária que não aconteceu, aquela que foi mandada para o Congresso é muito ruim, falo da reforma política que não aconteceu, de um novo pacto federativo que desse mais recursos para estados e municípios, não aconteceu, e não sei se vai acontecer faltando um ano para terminar o governo. É muito difícil aprovar reforma no último ano de governo, porque os deputados e senadores vão para suas eleições e não querem se envolver em discussões polêmicas. Entendo que houve um enfraquecimento do sistema de combate à corrupção, né, com a atuação não só do Executivo, mas da PGR, do STF e do Congresso. Alguém pode dizer, bom, você acabou de dizer que não há corrupção sistêmica, é verdade. O problema é qual é o legado que isso deixa para o futuro. Eu me questiono como o PT vai agir, por exemplo, se retomar o país com após esse enfraquecimento do sistema de combate à corrupção. Se não vai ser um trabalho feito para o PT economizar um caminho que o PT teria muita dificuldade de trilhar. E também vejo claramente no Brasil um agigantamento do poder judiciário, do ativismo judicial, e isso eu atribuo por ausência de contraponto estruturado. Não existe vácuo de poder. Se você não exerce poder, alguém vai lá e toma, e o judiciário brasileiro entendeu, especialmente o STF, que havia um vácuo de poder e tem comandado o país. Numa crítica aí que não vai só à presidência da República, mas também ao conjunto do nosso Congresso Nacional, que adotou algumas condutas inaceitáveis, por exemplo, como ratificar a prisão de um dos seus por crime de opinião. Nós precisamos, portanto, a partir de agora, fortalecer essa nossa busca de mudanças estruturais no nosso país. Temos que fazer reformas, reformas são boas, reformas têm que ser feitas sempre, mesmo que elas já tenham sido feitas antes. É sempre importante que a gente tente aprimorar o que existe aí, especialmente as reformas administrativas, julgamento do Estado, privatizar estatais, reformar o nosso sistema tributário para deixar ele menor e mais simplificado, reformar a política, em especial para a adoção do voto distrital e da candidatura avulsa, né, que facilitam e tornam mais fácil o acompanhamento do processo eleitoral pelas pessoas. Precisamos participar da guerra cultural, isso é muito importante. A esquerda não tem nenhum pudor em fazer isso, mas a direita muitas vezes tem pudor em fazer isso. E é muito importante que a gente se envolva nessa guerra cultural que existe entre direita e esquerda, se envolver no nossa escola, na escola dos nossos filhos, no nosso bairro, na nossa cidade, na internet. Isso é importante, é o destino da nossa população que está em jogo. A política, eu sempre digo, é uma psicanálise coletiva. Você debate os problemas, você fala sobre os problemas e algumas coisas que você não imaginava começam a fazer sentido e você consegue superar e para um caminho melhor. Nós precisamos adotar um federalismo de verdade no Brasil, que faça com que estados e municípios aumentem as suas competências e que a União tenha competências residuais e não a maior parte das competências como que nós temos hoje em dia, né? Enquanto os sucessos e os fracassos dos estados e dos municípios não forem deles, eles não vão ter os incentivos corretos para serem responsáveis, né? Até recentemente, os estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais não conseguiam pagar salário de funcionalismo em dia, porque fizeram tanto populismo no passado que acabavam ficando sem dinheiro, mas sempre e continuam sendo socorridos pela União. E aí eu digo, qual é a vantagem de ser decente e responsável fiscalmente, quando os maus não pagam por isso? Nós precisamos ter um federalismo de verdade no Brasil. Precisamos aplicar e viver o princípio da subsidiariedade, né? As pessoas precisam assumir o destino do país em suas mãos e resolver a maior parte dos problemas possíveis. Precisamos
reconstruir os muros derrubados da nossa sociedade, responsabilizar as pessoas por seus atos. Essa é uma grande característica que falta ao Brasil, as pessoas pagarem pelo que fizeram. Lamentavelmente, depois que a Lava Jato deu uma esperança para a população, e embora tenha cometido alguns abusos, alguns excessos, mas eu acho que a Lava Jato foi um dos movimentos, digamos assim, mais importantes da história do Brasil. Nós estamos tendo alguns retrocessos, e nós não vamos modernizar o Brasil se as pessoas não pagarem por seus atos. Elas não precisam pagar 30, 40, 50 anos na cadeia, mas elas precisam sentir que aquilo que elas fazem tem consequência, e que sempre que elas agirem fora das 4 linhas, como diz o presidente, elas vão ter prejuízo e que o crime não vai compensar. Precisamos extinguir privilégios e instituições impróprias e precisamos fazer uma luta por mentes e corações. E para fazer isso a gente tem que participar, temos que ser corajosos, temos que ser honestos, temos que dizer a verdade para as pessoas, porque só assim a gente vai conseguir realizar a promessa de igualdade do Estado moderno. E de todos nós, coerência, né? Fazer aquilo que prega, honrar o discurso. O último slide, esse daqui, eu gostaria de propor uma reflexão para vocês. O que aguarda o Brasil a partir das eleições do ano que vem? Vamos continuar construindo um país melhor a caminho da modernização ou vamos voltar para trás? Muito obrigado, pessoal. Bom, obrigado, Romero, pela